Pini, boa noite. Boa noite. Você escolhe um time, você tem que fazer alterações necessárias até pela lesão do Rato. Eu acredito que isso acabou quebrando talvez uma ideia de jogo que você tenha, mais do que o Moreira, não falando que um importa mais do que o outro. Mas quando você escolhe por um sistema de jogo, pelo menos na nossa cabeça você explicou desse tripé no meio-campo, mas quando você escolhe o Juan no ataque, muitas pessoas devem ter imaginado que você jogaria com atacante diferente, bem modificado. E a gente pôde ver que não foi exatamente isso. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua opção pelo Juan no ataque junto com o Caleri, tendo apenas 2 alterações. Por que você viu necessidade de apenas 2 alterações e por que das alterações, as 2 mudanças, o que você pensou que poderia agredir mais o Santos? Legal. Eu ia com 2 atacantes, né? Pelo menos foi a nossa ideia. Os dois, Juan e o Caleri, muito próximos um do outro, essa era a ideia. E por vários momentos nós conseguimos com 2 atacantes uma linha de 4 para dar liberdade para o Luciano flutuar e deixar os corredores para o Moreira e para o Wellington, que foi o que nós trabalhamos a semana. Porém, perdemos o Moreira. Eu acho que no jogo de hoje, mais a ausência de um lateral, por ter 3 e não ter nenhum, do que propriamente o Wellington, que eu poderia ter começado com o Eric, com o Nicão, com atletas que têm um perfil muito próximo do Rato. Né? Então, a ideia foi muito em função também do que nós vimos do adversário. Eu acho que a estratégia, em muitos momentos do jogo, funcionou bem. É claro que o resultado não era o esperado, não era o que nós queríamos por detalhes, não porque a equipe não atuou bem. Houveram erros, claro, e muitos acertos também. E a ideia era justamente essa, a gente ter, justamente quando a bola chegasse dos lados, eu notei que a gente pegando a área com pouca gente. Então, o lado contrário, o Rato não tem tanta essa característica. A gente precisa trabalhar, estimular, treinar quando tiver tempo de treinar. Do lado contrário, é a mesma coisa. Nós jogamos com Galopo, jogamos com Nicão, já desses jogadores que também não têm tanta característica de pisar na área. Muitas vezes a bola passa para o Caleri brigar sozinho. Então, a pressão na saída ficaria melhor com 2 caras que pressionam muito bem. E o Juan, na minha opinião, fez um bom jogo justamente nessa função de 2 atacantes. Nós jogamos hoje sem extremo. O Luciano, momento algum, ele foi extremo. Ele caiu pelo... tinha liberdade. Mas a gente jogou com 2 atacantes enfiados e liberdade para o Luciano abastecer. E a ideia do Bobadilla e do Alisson era justamente esses corredores que, pela mudança do Bobadilla, não aconteceu. Em relação às opções, eu no final em cima do adversário, tendo gol anulado, perdemos algumas situações reais que nós criamos, o time vinha muito bem, não tinha por que eu mexer só por mexer, então eu tenho as 5, não sou obrigado a fazer as 5, né? Então o que eu tinha de opção mais ofensiva era o Eric e o Ferreira, eu coloquei no jogo. Agora trocar o Wellington pelo Patrick, trocar um zagueiro pelo outro, tirar um volante, pôr o Luiz Gustavo, outro volante, num jogo tão encaixado, tão ajustado, não via essa necessidade. Claro que se eu tivesse uma característica como a do Lucas no segundo tempo, um cara que dribla, que enfrenta, Ferreira e o Lucas, eu teria feito mais alterações, mas eu achei que não tinha necessidade.